Opa, rapaziada, beleza? Hoje a aula vai ser sobre produtos notáveis. Muito provavelmente, se você clicou nesse vídeo, é que você tem alguma dúvida sobre esse tema. E eu espero que no final desse vídeo vocês não tenham mais dúvida e que eu possa ter esclarecido algumas possibilidades de produtos notáveis que podem aparecer. Então, bora pro vídeo. Bom, produtos notáveis, para quem não sabe, é nada mais nada menos do que um termo de fatoração. Então, é uma forma de você agrupar ou expandir termos em maneiras diferentes. Então, por exemplo, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui é esse aqui, ó. Quando você tiver a mais b e os dois elevados ao quadrado. Isso aqui, quando você expande, você vai obter a ao quadrado, ou seja, o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, então a vezes b, mais o segundo termo ao quadrado, certo? Se a gente tiver aqui a menos b ao quadrado, vai se manter a mesma lógica, a ao quadrado. Só que a única coisa que vai mudar é que ao invés de ser mais aqui no primeiro termo, vai ser menos. Então vai ficar a ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, a vezes b, mais o segundo termo ao quadrado. Certo? Esse aqui é o primeiro exemplo. O nosso segundo exemplo é nada mais nada menos do que a diferença dos quadrados. Então, é quando nós tivermos a ao quadrado menos b ao quadrado, por exemplo. Isso aqui a gente pode simplificar da seguinte forma: a mais b vezes a menos b, certo? Agora, nosso próximo exemplo vai ser a respeito de, ao invés de ser um termo elevado ao quadrado, vai ser um termo elevado ao cubo. Então, vamos lá. A mais b ao cubo, certo? Quando a gente expandir isso, a gente vai obter o seguinte: o primeiro termo ao cubo mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, então 3 ao quadrado b mais 3 vezes. Aí agora a gente inverte, a gente vai fazer o segundo termo ao quadrado vezes o primeiro termo. Então vai ficar 3 vezes o a vezes o b ao quadrado. E mais o último termo ao cubo, b ao cubo. Certo? E agora, se a gente tiver ao invés de a mais b, a menos b, isso aqui vai ficar ao cubo menos 3 ao quadrado b mais 3a b ao quadrado menos b ao cubo, certo? Só o primeiro sinal e o último sinal que vão alterar. Agora, nosso próximo exemplo é quando nós temos, por exemplo, abre parênteses, x mais a, fecha parênteses, abre parênteses, x mais b. É quando a gente inverte esse segundo termo aqui. Quando a gente fizer a distributiva é quando a gente faz o primeiro termo vezes o primeiro termo, mais o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo vezes o primeiro termo, mais o segundo termo vezes o segundo termo. No final dessa operação, nós vamos obter o primeiro termo ao quadrado, então x ao quadrado,
certo? Mais a soma do segundo termos, ou seja, A mais B, vezes o primeiro termo, mais a multiplicação do segundo termo, dos segundos termos. Então, vai ficar AB, certo? Nosso próximo exemplo agora é quando nós tivermos 3 fatores. Então, a gente vai ter A, B e C dentro do parênteses elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Quinto exemplo. Abre parênteses. A mais B mais C, tudo ao quadrado. Quando a gente expandir isso aqui, a gente vai obter o primeiro termo ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado, mais o terceiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Certo? Fechou. Nosso sexto exemplo, agora, a gente vai voltar para o expoente ao cubo. Como a gente fez aqui a diferença dos quadrados, agora a gente vai fazer a soma dos cubos e depois a diferença dos cubos. Então, vamos lá. Se a gente tiver A ao cubo mais B ao cubo, como que a gente pode expandir isso aqui ou simplesmente escrever de outra maneira? A gente pode fazer o primeiro, né, o A mais o B, A mais B, fecha parênteses, aí abre parênteses de novo. Aí, como a gente já tem um termo aqui com expoente 1, tudo que tiver aqui vai ser no máximo expoente 2. Então, a gente vai ficar com A ao quadrado, certo? Menos AB mais B ao quadrado. Pode reparar que é muito parecido com essa abertura aqui. A única diferença é que o termo do meio não vai ter o 2 multiplicando por conta desses primeiros termos que a gente escreveu aqui. E se a gente tiver A ao cubo menos B ao cubo, vocês já podem imaginar. É como se nós invertêssemos os sinais. Então, vai ficar A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Certo? Esse foi o nosso sexto exemplo. Agora, um exemplo que raramente vai cair para você, a não ser que você faça uma prova de nível militar, como ITA, IME, Escola Naval, essas provas que são doentias, né? Porque são provas que exigem muito de você. Você não precisa saber desse aqui, mas esse aqui é um plus. É quando você tiver 3 termos, só que ao invés de ser ao quadrado, vai ser ao cubo. Então, vamos lá para o nosso sétimo exemplo. Nós temos A mais B mais C ao cubo. Quando nós expandirmos isso aqui, nós vamos obter no final A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado B mais 3 vezes AB ao quadrado mais, vou continuar aqui embaixo, tá? A ao quadrado C mais 3 vezes B ao quadrado C mais 3 vezes AC quadrado mais 3 vezes BC ao quadrado mais 6 vezes A, B e o C. Então, você pode reparar que a gente fez o quê? 3 vezes
o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, certo? Depois, o segundo ao quadrado vezes o primeiro. Depois, o primeiro ao quadrado vezes o terceiro. Depois, o segundo ao quadrado vezes o terceiro. Depois, o terceiro ao quadrado vezes o primeiro. E depois, o terceiro ao quadrado vezes o segundo. Então, é como se mantesse a mesma lógica do exemplo número 5. E no final, a gente multiplicou 6 vezes pela multiplicação dos três termos. Certo? Agora, em relação à fatoração, existem dois tipos muito comuns de fatoração. O primeiro é quando nós tivermos, por exemplo, ax mais ay. Como que a gente pode simplificar esse termo? A gente pode colocar o y em evidência e multiplicar por x mais y. Certo? Esse aqui é o mais comum que aparece. Um outro exemplo de fatoração que é muito comum também é o agrupamento. É quando nós tivermos, por exemplo, ax mais bx mais ay mais by. Como que a gente pode simplificar esses termos aqui? Você concorda que o a aparece tanto aqui quanto aqui? Então, a gente pode colocar como, por exemplo, abre parênteses, a mais b vezes, abre parênteses, x mais y. Certo? Porque o a aparece tanto aqui quanto aqui e o b ele está selecionado nesse segundo termo e nesse quarto termo aqui. Então, ao fatorarmos de forma agrupada, a gente obtém isso aqui no final. Indo para os exercícios, nós vamos resolver hoje dois exercícios. O primeiro deles é o seguinte. Resolvendo os produtos notáveis da expressão 2x menos 5 vezes 2x mais 5 menos 2x menos 5 ao quadrado e simplificamos, encontraremos como resultado o polinômio tal. Então, vamos lá. Vamos copiar esses termos. Então, ele fez 2x menos 5 vezes 2x mais 5 menos, abre parênteses, 2x menos 5 ao quadrado. Certo? E ele está pedindo para simplificar isso aqui da melhor maneira possível. Lembre-se que a gente vai utilizar aqui dois produtos notáveis diferentes. O primeiro vai ser a diferença de quadrados e o segundo vai ser a soma ao quadrado de dois termos. Então, vamos lá. Esse 2x menos 5, 2x mais 5, que eu vou sublinhar aqui em vermelho, é referente a esse produto notável aqui, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, que quando abrimos, vai ficar a mais b, a menos b, certo? Então, vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer 2x ao quadrado menos, abre parênteses, 5 ao quadrado, certo? A ao quadrado menos b ao quadrado. Isso menos. Aí, esse aqui eu vou expandir como o primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar vezes 2x vezes 5 mais o segundo termo ao quadrado, mais 25, certo? Aqui a gente vai ficar com 4x ao quadrado menos 25, certo? Aqui, lembre-se, muito importante, aqui eu tenho um menos antes dessa operação. Então, esse menos está aqui, então eu vou colocar todos esses números, todos esses fatores dentro do parênteses. Por quê? Porque esse sinal vai influenciar aqui dentro. Então, vai ficar 4x ao quadrado menos 25 menos, abre parênteses, 4x ao quadrado menos
2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. 20x mais 25. Certo? Então aqui, como eu tenho 4x ao quadrado e esse menos vai mudar o sinal daqui, então vai ficar menos 4x ao quadrado, esses dois termos vão ser cancelados. Então, tchau, tchau. Menos 25, menos 25, porque menos com mais dá menos, eu vou ficar com o quê? Menos 50, certo? Menos 50. Top. Esses dois termos já foram também. E menos com menos 20x vai ficar como? Mais 20x. Então, a gente vai ficar aqui com menos 50 mais 20x. Se nós quisermos simplificar ainda mais, a gente pode colocar, por exemplo, se nós fatorarmos, a gente pode colocar o 10 em evidência. Então, vai ficar 10, abre parênteses, menos 5 mais 2x. Certo? Essa é a nossa resposta. Vamos ver aqui nas alternativas. 20x menos 50. Certo? É isso. Nosso último exercício agora é o seguinte. Realizando a simplificação da expressão algébrica a seguir, encontraremos alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos copiar. 2x menos 10 vezes 2x mais 10 sobre x ao quadrado menos 25. Bom, isso aqui a gente vai usar literalmente o mesmo produto notável, tanto embaixo quanto em cima, que vai ser a ao quadrado menos b ao quadrado, que nem a gente usou no exercício anterior. Então, vamos lá. Concorda que eu tenho aqui, ó, a menos b, a mais b. Então, é a mesma coisa que a gente fazia aqui, nada mais, nada menos do que, abre parênteses, 2x ao quadrado menos 10 ao quadrado, certo? Sobre, isso aqui é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, vai ficar, abre parênteses, x mais 5, x menos 5, certo? Continuando nessa expressão aqui, a gente vai obter o quê? 4x ao quadrado menos 100 sobre x mais 5, x menos 5. Certo? Como ele está pedindo para a gente simplificar da melhor maneira possível, a gente tem que continuar a nossa simplificação. O que a gente pode fazer aqui? Vocês concordam que eu tenho um termo aqui que é comum entre o 4 e o 100? Que no caso é o 4. Então, a gente vai simplificar esses termos. Então, vamos lá. 4x ao quadrado menos 100. E aqui, vou continuar por enquanto. A gente vai voltar depois, mas por enquanto vamos manter esse denominador desse jeito. É igual. Vamos lá, botar o 4 em evidência. Abre parênteses. X ao quadrado menos 25. Vocês já viram o que vai acontecer, né? E aqui eu vou voltar para o que estava original, porque por mais que eu tenha fatorado, não me foi conveniente fatorar. Então, vamos voltar para o x ao quadrado menos 25. Vocês concordam que no termo, tanto em cima quanto embaixo eu tenho o mesmo termo? E eles estão separados por uma multiplicação? Então, eu posso cancelar. Se tivesse aqui uma adição ou uma subtração, eu não poderia cancelar. Mas como é multiplicação, eu posso cancelar. Então, eu vou cancelar isso aqui com isso aqui. E no final de tudo, me resta o 4, que é a alternativa D. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido o tema produtos notáveis e fatoração. Se restou alguma dúvida, coloque nos comentários e espero vocês no próximo vídeo. Falou!